Bom dia, irmãos e irmãs. Então, hoje vamos a encerrar o assunto que temos compartilhado nesses dias. E vou pedir para os irmãos, então, abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 16. João 6, 16. Nós estamos falando sobre a glória do Senhor revelada nos sete sinais que João nos apresenta no seu livro, no seu evangelho, antes da ressurreição do Senhor, que é o grande sinal. Capítulo 6, versículo 16. Ao atardecer, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum. Já havia escurecido e Jesus ainda não tinha chegado a eles. E o mar se levantou com um grande vento que assoprava. Quando eles remaram cerca de 5 quilômetros, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles o queriam recolher no barco, o qual logo chegou a seu destino. Esse sinal, como nós falamos ontem, na verdade está na metade de outro sinal e a sua explicação. Está na metade do sinal da multiplicação dos pães e logo da explicação do Senhor sobre esse sinal, quando ele falou dele ser o pão da vida, que nós falamos ontem. Mas no metade aparece esse sinal. E o interessante dele é que João não apresenta uma explicação do sinal. Ele apenas aparece na metade e logo ele continua com o assunto da multiplicação dos pães e os peixes. Mas qual que é o sentido que tem esse sinal? Por que aparece aí justo no meio? E, na verdade, é interessante que os comentaristas bíblicos, os eruditos, têm debatido muito o assunto. Por que João colocou um sinal que parece que fugisse totalmente do assunto que ele está considerando? Na metade. Mas, claro, o Espírito Santo nunca faz as coisas sem propósito. E como é o Espírito que inspirou o Evangelho de João, então nós temos que entender que está aí por alguma razão importante. Então vamos tentar entender por que nos parece que esse sinal é fundamental no que João está aí explicitando para nós sobre a revelação da glória do Senhor. Então, vamos ver. Esse é o quinto sinal. Depois de que o Senhor multiplicou os pães e os peixes, a multidão ficou assombrada pelo que tinha acontecido, mais assombrada pelo fato de eles serem fartos de comida e ter aí na mão deles uma pessoa que multiplicava a comida e queriam fazer dele rei imediatamente. O Senhor foi rapidamente, sumiu da vista deles, ele não queria ter nada a ver com isso, ele não veio para isso, ser um rei humano, e foi para o monte. Este milagre aparece também nos evangelhos de Mateus e Marcos. E o Senhor foi para aquele monte, segundo os outros evangelhos, para orar, para ter comunhão com o Pai, estar na presença do Pai. E, no entanto, os discípulos que estavam aí, chegou a noite, então os discípulos estavam aí nas margens do mar da Galileia, e eles subiram numa barca e foram cruzando para o outro lado. Por que eles fizeram isso? E o Senhor ficou para trás, orando no monte. Por que eles fizeram isso? Porque, como os outros evangelhos aclaram, ou esclarecem, é o Senhor mesmo que colocou eles no barco e enviou eles cruzar o mar para ir do outro lado. E Marcos diz que ainda não foi apenas que o Senhor colocou eles no barco, mas que ele obrigou eles a subir no barco e ir para o outro lado. Parece que eles nem queriam deixar o Senhor, mas ele obrigou eles a subir no barco e ir para o outro lado. Você está vendo? Eles estavam indo
até poderíamos dizer assim, quase forçados pelo Senhor para subir no barco e ir até o outro lado onde estava Cafarnaum. Cruzar o mar da Galileia, que tem mais ou menos um largo de 10 quilômetros. Eles precisavam cruzar. Mas, o que é interessante aqui é que eles, enviados pelo Senhor, o Senhor colocou eles no barco e o Senhor até obrigou eles para cruzar do outro lado. Eles se encontraram com uma grande dificuldade no caminho. Porque, irmãos, às vezes, quando nós estamos na vontade de Deus, as dificuldades surgem também. Não é que se você está na vontade de Deus, nunca vão surgir as dificuldades. E isso tem uma explicação. Mas aí surgiu um problema. Eles estavam remando. Por quê? Porque um vento grande começou a soprar e a agitar o mar. E as ondas cresceram. E eles estavam aí no meio do mar, remando, mas o vento estava assoprando não a favor deles, e portanto as velas não serviam para nada, estava soprando contra eles. E eles precisavam remar contra o vento. Agora, eu não sou pescador, eu não sei o que é remar contra o vento, mas deve ser muito difícil. O assunto é que eles remavam e não chegavam a parte nenhuma. Eles estavam no mesmo lugar. Você imagina, eles remavam e estamos onde mesmo, nada. Não estamos avançando nada. E aí estavam eles. Eles ficaram fatigados de remar e ficando sempre no mesmo ponto. Então, estamos descrevendo o que aconteceu, para entender o milagre. E eles estavam ali assustados, angustiados, o Senhor não estava com eles, eles remavam, não iam para parte nenhuma, o vento estava indo contra eles, assoprando contra eles, estavam no meio do mar, estava escuro, era noite, tormenta. Mas o Senhor nunca está longe de nós. E a Escritura diz, nos outros evangelhos, que Ele estava olhando para eles e viu eles remarem com fadiga no meio do mar da Galileia. É o Senhor que é onisciente, Ele soube o que estava acontecendo com eles, ou o Espírito de Deus mostrou para o Senhor o que estava acontecendo, não sabemos como Ele soube, mas soube. E Ele então desceu daquele monte e foi na procura deles. O que é incrível é que existia apenas uma maneira do Senhor chegar onde eles estavam. Estavam no meio do mar, no meio das ondas, no meio da tempestade. E o Senhor, o que fez o Senhor? O mais simples, caminhou sobre as águas. Não é muito simples, mas para ele era. Mas veja o que é interessante aqui. Por que o sinal aparece aqui, nesse ponto? Porque você lembra que o Senhor fez esse grande sinal da multiplicação dos pães e os peixes para essa multidão. Mas essa multidão, vendo o que tinha acontecido, ainda estava incrédula. E eles foram depois para exigir do Senhor, quando o Senhor diz, bom, o que vocês precisam não é trabalhar pela comida que perece, mas a comida que eu vou dar para vocês. E então diz que essa comida quer dizer que eles têm que crer nele. E eles dizem para ele, muito bom, então que sinal você faz para que nós acreditemos? Você vê que o Senhor já tinha feito um grande sinal para eles, mas eles exigiam ainda mais sinais. Então, a atitude dos judeus, e muitos dos judeus, particularmente, claro, das autoridades judaicas, foi exigir sinais, mas nunca tiveram realmente a vontade de crer no Senhor Jesus Cristo. E mesmo se o Senhor tivesse feito maiores sinais, como Ele fez, os maiores sinais, ainda assim, eles não quiseram crer nele. E por isso o Senhor, na verdade, Ele recusava fazer sinais apenas para demonstrar algo para eles. O Senhor não precisa demonstrar nada para nós. E Ele não precisava fazer sinais para demonstrar alguma coisa para eles quando eles exigiam deles. Mas para aqueles que Ele ama, aqueles que são seus, aqueles que creem nele, é muito diferente. E eles aqui então são testemunhas de um grande sinal, apenas aqueles que creem. E então eles veem o Senhor vindo sobre as águas, caminhando para eles. E isso é uma coisa que ninguém viu jamais. Desde esse tempo, ou antes desse tempo, e depois, nenhum jamais viu um homem caminhando sobre as águas. Mas eles viram,
O Senhor vindo para eles. Agora, o que é interessante, João diz que eles tiveram medo, ficaram assustados. Por quê? Porque, claro, imagina você estar no meio de uma tempestade, no meio do vento, das ondas, do mar e tudo, na escuridão, e assim, do nada, vê uma figura que vai se aproximando de você, caminhando sobre as águas, na escuridão. O que você pensaria? O que eles pensaram é que estavam vendo um fantasma. Quer dizer que eles acreditavam em fantasmas. Então, aí estava essa figura, e eles ficaram apavorados. Ah, um fantasma! E gritaram de medo. Mas por quê? Porque o sinal, ou o milagre, era tão incomum que não dava para dar outra explicação. Eles nunca imaginaram que era o Senhor Jesus que estava vindo para eles, caminhando sobre as águas. Mas era mesmo. Porque o Senhor foi buscar eles no meio da situação para salvar eles, para ajudar eles, para livrar eles do que estavam experimentando. E aí chegou o Senhor a ajudar eles. E entrou na barca. Você sabe que os outros evangelhos, por exemplo, Mateus diz que Pedro pediu falou, Senhor, se és tu, então manda que eu vá a ti, caminhando sobre as águas. E Pedro caminhou um pouquinho, apenas um pouquinho, logo afundou. E o Senhor tirou ele e resgatou ele. Mas João não enfatiza isso. Os olhos de João não estão naqueles pontos. O ponto central de João é esse. O Senhor faz coisas surpreendentes, milagres surpreendentes, mas apenas para aqueles que creem nele. Os que não creem, não têm nada dele. E por isso aparece esse sinal. E o outro ponto que é importante ressaltar, e logo vamos a ir rapidamente para o seguinte sinal, é que, você lembra que quando nós falamos de o Senhor, de que o primeiro sinal, o sinal da conversão da água em vinho, de alguma maneira representa, nos explica todos os outros sinais. E esse primeiro sinal nos fala de que em Cristo tudo se faz novo, que Ele veio para ser o princípio de uma nova criação. Muito bem. A velha criação caiu e se tornou hostil ao ser humano. Nós temos terremotos, temos furacões, temos tormentas, temos ventos, coisas que acontecem nesse mundo que são doenças, que são o efeito da queda da primeira criação, da irrupção do pecado e do mal no mundo. E nós sentimos constantemente os efeitos dessa criação que foi, como diz Paulo, sujeita à vaidade, por causa do pecado, mas também sujeita em esperança. E aqui, o Criador de tudo, aquele que criou todo, entrou na sua criação, se fez homem, entrou na criação dele para redimir também a sua criação. E ele então está trazendo o reino de Deus não apenas para o homem, mas também para a criação dele. E todas as coisas se sujeitam a ele. O mar se sujeita a ele. As ondas do mar se acalmam. O vento se acalma. Tudo vem a estar sujeito sob a sua soberana autoridade e vontade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da criação. Não existe nada nesse mundo, nem a galáxia mais, vamos dizer assim, nem a maior galáxia do universo, nem o átomo mais pequeno desse universo. Todo está sujeito a Ele. E Ele governa sobre tudo. Então Ele aparece aqui como aquele Senhor sobre tudo. E como nós sabemos que é uma revelação clara da sua, vamos dizer, sua soberania divina, sua autoridade divina sobre a criação. Ainda que João nos diz isso, os outros dois evangelhos nos diz que o efeito do milagre do Senhor caminhando sobre as águas e vindo até eles foi tão grande, tão impactante na vida deles, que eles, quando terminou a travessia e chegaram do outro lado, eles se prostraram e o adoraram. Reconheceram nele o Deus soberano sobre todas as coisas. Então aí temos esse milagre que faz, vamos dizer assim, aparece assim como um sinal entre o sinal dos pães e os peixes e a explicação deles. Vamos continuar então, irmãos, para o capítulo 9, o sexto sinal.
Para entendermos esse sinal, nós precisamos olhar um pouco mais para a estrutura do Evangelho de João. O livro de João pode ser dividido em 3 partes, ou 3 ênfases. Na primeira parte, a ênfase é Jesus, a vida. Ou está na vida que ele trouxe ao mundo, a vida eterna. Jesus é quem traz a vida e é a vida. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que começa no capítulo 8, é Jesus, a luz do mundo. E vai até o capítulo 12. Então, primeira parte, Jesus, a vida, ou a vida que veio com ele, a vida eterna, divina. E a segunda parte, a luz. Jesus, a luz do mundo. E a terceira parte vai desde o capítulo 13, versículo 1, até o final. E aí a ênfase é o grande amor de Cristo. O amor de Cristo. Então, vida, luz e amor. Essas são as 3 grandes ênfases nas quais João divide o seu evangelho. Aqui, no capítulo 9, nós estamos na segunda parte, onde a grande ênfase é a luz do mundo. Vamos ler o capítulo 8, versículo 12. Aqui começa a segunda parte. Outra vez, Jesus falou-lhes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. E aqui temos essa segunda parte. Jesus, a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. No prólogo do Evangelho, João diz assim, vamos ler lá no capítulo 1. Veja o que ele diz. Capítulo 1. Versículo 4. Nele, aqui no verbo divino, eterno, que estava com Deus, nele, nesse verbo, estava a vida. Quer dizer, a vida é a propriedade do verbo eterno de Deus. Ele é a fonte de toda a vida. Toda a vida que existe, de alguma maneira, procede dele, vem dele. A vida tem a sua origem nele, porque ele é a fonte da vida. Ele é, como diz também, em outra parte diz, ele é o autor da vida. Ele é a fonte de toda a vida. Nele estava na vida. Mas ele possui essa vida nele mesmo, e por isso a vida dele é eterna e increada. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Ou a venceram também, pode ser. Não conseguiram vencer a luz. Porque assim como quando você acesa a chama de uma vela, você pode ter uma enorme escuridão, um quarto assim desse tamanho, na escuridão total, nas trevas totais, mas você acesa apenas a chama de uma velinha assim, e essa luz pequena é suficiente para vencer todas as trevas. Porque as trevas não têm poder nenhum contra a luz. A luz vence sempre as trevas. E esse mundo já é nas trevas. Mas que trevas são essas? Quando João fala das trevas, o que ele está falando? Ele está fazendo essas contraposições que são muito claras no Evangelho de João. Vida e morte, luz e trevas. Esses pares dele. Mas o que quer dizer ele com trevas? Ele não está falando de algum princípio maligno, eterno, oposto a Deus, como pensaria nos dualismos filosóficos. Que as trevas é o mal, como se o mal existisse por si mesmo e fosse um princípio eterno, oposto a Deus, mas equivalente ao bem que é Deus. Não, esse não é o pensamento da Escritura. A ideia das trevas aqui são as trevas morais, espirituais do coração humano. O mundo jaz nas trevas. Mas não apenas isso, mas também significa aqueles poderes das trevas que estão, vamos dizer assim, dominando e oprimindo a raça humana. As criaturas que se rebelaram contra Deus. É isso que ele quer dizer com as trevas. E essas trevas estão no mundo, mas a luz, quando ela brilha, ela sempre vence todas as trevas. Então, aqui, no capítulo 8,
Ele disse, eu sou, o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. O mundo está jaz nas trevas, profundas trevas, da ignorância, do pecado, da rebelião. O mundo jaz não apenas atrapado ou confundido nos pecados que, logicamente, dominam no mundo, mas também nas ideias erradas, as mentiras que governam a mente e o coração das pessoas e que levam muitas das vezes a eles a ficarem dominados pelos pecados e pelas corrupções e as perversões que nós vemos no mundo. Profundas trevas mentais, profundas trevas. Paulo diz que a mente dos ímpios está obscurecida pelas trevas. Profundas trevas mentais, profundas trevas espirituais e morais. Assim está o mundo. Mas ele é a luz do mundo. O mundo não tem luz nele. Não tem luz nenhuma nele. O mundo está cego. Por isso é o ponto por isso a ênfase do sinal do capítulo 9. O mundo está cego, mas ele é a luz do mundo. E agora ele diz, o que significa isso? Capítulo 8, versículo que estamos lendo, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. E essa expressão do Senhor, a luz da vida, que é Ele mesmo, Ele é a luz que traz a vida, pode significar duas coisas. A luz que traz a vida, ou que produz vida, ou também a luz que vem da vida. E nós podemos pensar que, na verdade, as duas coisas são verdadeiras. Ele é a vida que dá ou produz luz, ou nos dá a luz, quando Ele nos toca com a sua vida, quando a sua vida chega em nós, nós recebemos junto com a vida dele luz, entendimento, compreensão, libertação do poder das trevas. Mas também é a luz mesma que também ela mesma traz vida. Quando nós vemos a luz, nós recebemos vida da luz. Irmãos amados, de uma maneira muito interessante, toda a vida que existe nesse planeta, toda a vida, todas as formas de vida, todas, sem exceção, estou falando da vida biológica, as plantas, os animais, tudo que existe, praticamente, depende da luz para existir. Quer dizer, a fonte da energia que sustenta todas as coisas vivas é a luz. Não é interessante isso? Por quê? Porque no ciclo da vida, as plantas têm a capacidade, através da clorofila, de transformar a luz do sol, que é energia radiante, em energia química. E elas armazenam essa energia química que logo os animais consomem. Então, toda a energia que a vida precisa para sustentar-se nessa terra vem, literalmente, da luz do sol. E se isso é assim, vamos dizer, no âmbito natural, quanto mais no espiritual. A vida que vem do sol, do verdadeiro sol que é Jesus Cristo, é a que sustenta todas as coisas. Vem dessa luz, que vem essa luz que sustenta tudo. Então, vamos a ir agora no capítulo 9, versículo 1. Ao passar, o Senhor viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Esse ou seus pais? Jesus lhes respondeu, não foi esse quem pecou, mas nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Agora, veja o que está acontecendo. O Senhor está caminhando por Jerusalém e ele fixa os olhos num cego, propositadamente. Mas parece que ele o fez propositadamente, de alguma maneira, não foi um olhar rápido, mas ele ficou olhando para o cego e os discípulos perceberam isso, que o Senhor estava olhando para esse cego. E então, vendo que o Senhor estava olhando atentamente para esse cego, então eles perguntam, Senhor, vamos fazer uma pergunta teológica importante aqui.
Temos muitas dúvidas teológicas. Os discípulos tinham as suas dúvidas teológicas. Qual que é o problema aqui? Aqui, irmãos, é muito interessante. Aqui nós temos um dos grandes problemas teológicos ou ainda filosóficos que tem, vamos dizer assim, atingido o pensamento dos crentes. O problema do mal. A existência do mal no mundo. Eles olham para aquele cego e perguntam, Senhor, por que esse homem está cego? Nasceu cego, mas por que nasceu cego? Então, no pensamento judaico normal, é que o mal no mundo, o mal que nós sofremos na nossa vida, os mais que nós sofremos, que podem ser doenças, podem ser terremotos, podem ser tanta coisa que acontece ruim na nossa vida. Todos os mais, os problemas econômicos, os problemas matrimoniais, os problemas familiares, tudo que acontecer, o mal que acontece no mundo. Então, eles perguntam, para os judeus, a explicação normal é que o mal sempre era consequência do pecado. Mas num sentido muito particular. Quer dizer, as pessoas sofriam o mal quando elas estavam sendo, de alguma maneira, sofrendo os efeitos dos pecados pessoais. Então eles dizem para o Senhor, Senhor, alguém tem a culpa do que está acontecendo com esse homem. Esse homem está cego por quê? Porque ele pecou ou pecaram os seus pais? Essas são todas as possibilidades que eles tinham na sua visão judaica. Mas, veja que interessante. Claro, você poderia pensar, sim. E quantas vezes nós pensamos, irmãos? Veja que até nós temos essa maneira de pensar por vezes. Porque às vezes é certo, o pecado traz consequências. E às vezes traz consequências terríveis nas nossas vidas. Mas nem sempre as coisas ruins e más que acontecem na vida das pessoas são consequências de pecados pessoais. Nem sempre. Porque nós vivemos num mundo caído, onde toda a estrutura, todo o tecido da realidade tem sido atingido pelo mal que trouxe o pecado. E nós muitas das vezes sofremos as consequências de apenas vivermos num mundo que está distorcido pelo pecado. Não o nosso pecado, mas o pecado no sentido geral. Aquele pecado que entrou no mundo por o primeiro homem, Adão. Então, mas eles estão achando isso e eles perguntam, Senhor, quem pecou? Para eles esse era tudo. Ou esse ou os seus pais. Agora, nós ficamos perguntando, é muito claro que poderia até ser explicado como uma causa da situação dele, o pecado dos pais. Mas como seria possível que ele tivesse pecado antes de nascer? O que eles estão perguntando? Pecou ele antes de nascer? Mas sabe o que era? Que os judeus pensavam, por exemplo, que se uma mulher grávida entrava num templo de ídolos, não apenas ela pecava por entrar no templo dos ídolos, mas porque a criança estava dentro dela, a criança pecava com ela. E se tornava culpável aos olhos de Deus. Era uma ensinança judaica do tempo de João. E pode ser que eles estivessem pensando nisso. De alguma maneira, a mãe dele fez alguma coisa errada que afetou também a criança dentro do ventre, então ele pecou e por isso nasceu cego. Como seja, irmãos, o Senhor diz não. Na verdade, o Senhor não responde ao problema filosófico ou teológico do mal. Ele não está interessado nesse instante, nesse momento, dar uma resposta a esse problema desde uma perspectiva, vamos dizer assim, intelectual, filosófica ou teológica. O Senhor quer fazer outra coisa muito diferente. Ele diz, muito bem, aqui o problema não é que pecou esse nem a sua mãe. Não é esse o problema, nem essa a explicação. Mas, na verdade, eu não estou aqui para dar explicações sobre o problema do mal. Eu estou aqui para acabar com o mal do mundo. Você vê a diferença? Que maravilhoso. O Senhor não nos dá uma resposta sobre o problema do mal. Ele faz uma coisa muito melhor. Ele termina. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado e todas as consequências do pecado do mundo. É isso que ele faz. Então, ele diz, por isso, não foi que esse quem pecou, versículo 3, nem seus pais, na verdade não é isso, mas para que as obras de Deus se manifestem nele.
É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então o Senhor disse, e o que ele está dizendo aqui, não é que ele nasceu cego para que o Senhor um dia o curasse. Deus não é a causa, nem produz o mal no mundo. Não. Ele não está dizendo, não, foi Deus que na sua soberania fez nascer ele cego para algum dia, 40 anos depois, Jesus viesse e o curasse. Não, Deus não faz isso conosco. É outra coisa. O que está dizendo o Senhor? Ele está dizendo, o que importa agora não é a causa imediata. Não é se o pai ou a mãe, mas não é isso, né? Realmente não é isso. Pode acontecer que o mal venha atingir a vida das pessoas sem uma causa direta no pecado pessoal deles. Pode acontecer. Você lembra a história de Jó? Nada pessoal no sentido de pecaminoso tinha feito Jó, mas o mal veio do mesmo jeito. Porque existem no mundo poderes, trevas, escuridão, situações que produzem o mal que vão muito além da nossa experiência pessoal. O mesmo Senhor foi atingido pelas forças das trevas e sofreu as consequências sobre ele, sem ter pecado jamais. Então, o Senhor diz, mas isso não é o que importa agora. Eu estou aqui para ser a luz do mundo, para destruir o poder das trevas que estão no mundo. É para isso que eu vim e por isso estou aqui. Então, eu estou aqui para fazer as obras de Deus. E as obras de Deus são ou significam destruir as trevas, o poder das trevas e do mal que está no mundo. Então a resposta dele não é uma resposta, vamos dizer assim, intelectual, filosófica, nem teológica. É uma resposta muito melhor. Ele vem para desfazer, como diz em outra parte, as obras, diz João, nas obras do diabo. Então, ele diz o seguinte, versículo 6. Tendo dito isto, e nós temos a chave do que está acontecendo no versículo 6, tendo versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Por isso, ele colocou seus olhos naquele cego de nascença. Porque, irmãos amados, num sentido espiritual, falando espiritualmente, todos nós somos cegos de nascença. Todos nascimos cegos, quer dizer, cegos espiritualmente, sem entendimento espiritual, sem compreensão alguma espiritual, sem luz. Todos os homens caminham nas trevas, todos nós caminhamos nas trevas. Nenhum de nós conhecia, sabia, entendia, estávamos totalmente alienados de Deus, e da vida de Deus, e da luz, do conhecimento de Deus. E então caminhamos nas profundas trevas do pecado do mundo. Mas ele veio para ser a luz do mundo. Então, esse cego de nascença, e por isso a ênfase. O Senhor curou muitos cegos, os irmãos sabem, curou muitas pessoas cegas. Mas a ênfase de João, os olhos de João estão nesse cego de nascença. Por quê? Porque a ênfase é não apenas aquele cego de nascença, mas todos nós somos cegos de nascença. Todos recebemos o dano do pecado. E todos nós ficamos cegos e nascimos cegos. Essa é a nossa condição. E aí estava aquele homem, mendigando nas ruas, cego, sem saber para onde ir, sem ter luz na sua vida, nenhuma luz, a vida inteira em trevas. Nunca ele viu a face do pai, a face do mãe, a face de ninguém. Ele estava aí no templo, mas nunca viu o templo de Deus. Ele estava em trevas. E assim que nós estamos, de alguma maneira, nas nossas trevas morais e espirituais, por causa do pecado. Mas o grande problema, irmãos amados, não é apenas estarmos nas trevas. Essa é a ênfase de João. Não é apenas que os homens estão nas trevas, mas o maior problema é que os homens se agarram, se aferram às trevas nas quais eles estão. E eles não querem abrir mão dessas trevas. Você já imagina? Você está na escravidão das trevas. As trevas estão destruindo a sua vida. Você está cego e ainda você fica agarrado dessas trevas. E não quer abrir mão dessas trevas. É isso que está acontecendo aqui no Evangelho de João. Veja comigo. Capítulo 3 de João.
Versículo 19. De João. E a condenação é esta. Em que consiste finalmente a condenação do mundo? É isto. Diz que a luz veio ao mundo. Está falando do Senhor Jesus, a modo, como um resumo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual que é o problema, irmãos? Não é apenas a carência de luz, mas é o ódio, a rejeição da luz. É a rejeição ativa da luz, o que traz a condenação final do mundo. Por isso o Senhor está enfatizando aqui este ponto. Aqueles cegos de nascença somos todos nós, mas nem todos os cegos de nascença querem ver a luz. Alguns deles querem ficar nas trevas, agarrados das trevas, como nós vamos ver mais para frente. Mas no caso dele, não. Graças a Deus. Então ele diz, veja o que acontece, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra o Senhor, com a saliva, e fez o lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Que maravilha, irmãos amados. Por quê? Aqui nós temos um simbolismo muito grande. O Senhor mesmo está criando uma situação simbólica, espiritualmente significativa. Por quê? Porque o Senhor primeiro faz lodo. Agora, isso era muito incomum. O Senhor normalmente não fazia lodo, nunca fez lodo, na verdade, para curar ninguém. Mas por alguma razão ele fez lodo. Agora, os comentaristas normalmente não tem, você pode ter até 20 explicações diferentes pelas quais o Senhor poderia ter feito lodo. E, na verdade, não sabemos exatamente por que, nesse caso específico, o Senhor fez lodo. Eu tenho a minha, vamos dizer assim, a minha ideia sobre o que poderia ser e eu vou compartilhar com os irmãos. Mas se os irmãos tiverem outra, tudo bem também, porque aqui não é explicado. Mas o ponto central é o seguinte, o Senhor está curando ele. Agora, o Senhor fez aquele lodo com a sua saliva. Mas agora nós podemos lembrar que quando Deus criou o primeiro homem, Ele o fez do pó da terra. Você lembra disso? Com as suas mãos. Deus fez o primeiro homem. Mas o pecado entrou no mundo e corrompeu esse primeiro homem. E esse primeiro homem ficou, espiritualmente falando, cego. Então, pode ser que o Senhor quer significar aqui que Ele está criando de novo ao homem, ao lhe dar novamente a vista. E por isso Ele faz aquele lodo, assim como Ele fez o primeiro homem, e coloca sobre os olhos dele para curar a cegueira dele. É o Criador que nos criou, que nos está curando e retornando a vista que nós perdemos por causa do pecado. Não é isso lindo? É Deus mesmo que nos está fazendo de novo. E então Ele coloca aquele lodo nos olhos dele e fala assim, vem e lava-te naquele estanque de Siloé. E aqui, claramente, João entende. Siloé significa enviado. Qual que é o significado disso? E aquele cego vai e se lavou os olhos e então voltou vendo. Qual que é o significado? Que é Ele que nos lava. Que é Ele que nos lava da nossa cegueira, que é Cristo, porque isso significa Siloé. O enviado de Deus é Ele que nos lava, que nos limpa. Pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua morte, Ele, pela lavagem da palavra e pelo Espírito Santo, Ele nos regenera e nos traz a luz da vida. E Ele abre os nossos olhos para nos vermos, finalmente. É Ele que nos lava da nossa cegueira e nós recuperamos a nossa vista. Então aquele homem voltou vendo. Vamos ver como continua. E aqui vem uma coisa muito interessante. Ele voltou vendo. Versículo 8. E agora começa uma discussão. Por quê? Veja, então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é esse. Outros, parece-se com ele. Ele dizia, não, sou eu. E diziam-lhe, como se abriram teus olhos? E ele respondeu e disse,
Primeira resposta dele. O homem, chamado Jesus, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e adquiri a visão. Disseram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Então, ele volta vendo. Imagina para os vizinhos, as pessoas que conheciam ele. Alguns ficaram tão assombrados com o milagre que pensaram: não pode ser ele. Nunca vimos um homem cego de nascença recuperar a vista. Deve ser outro, parecido. Talvez o gêmeo que tinha por aí escondido, ninguém conhecia. Mas ele não é. Outros dizem: não, ele é eu mesmo, está vendo? É igual a ele, mas está vendo. Então começou aí uma discussão entre as pessoas porque não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Mas ele disse: não, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Aí começa o assunto. Agora, veja, muito importante. No Evangelho de João e nos escritos de João, o Evangelho, as boas novas, o anúncio de Cristo, que é o Evangelho, é sempre um testemunho. Sempre. A ênfase de João é que o Evangelho é um testemunho. Primeiramente, o testemunho do Senhor Jesus Cristo sobre o Pai, sobre a missão do Pai, sobre tudo aquilo que falou o Senhor. Esse é o primeiro sentido do testemunho. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Mas também o testemunho que outros dão sobre ele. Sempre são pessoas que falam do que viram com seus olhos, o que ouviram com seus ouvidos, o que as suas mãos apalparam, o que contemplaram. No Evangelho de João, sempre o Evangelho trata-se de um testemunho. E esse aqui é uma das testemunhas de Jesus Cristo. Então veja, ele está dando testemunho. Por isso é importante enfatizar o ponto. O que ele está fazendo aqui? Ele está sendo uma testemunha e dando testemunho de uma coisa que aconteceu, na qual ele é testemunha. O Evangelho não é, vamos dizer assim, a filosofia de um filósofo, ou a teologia de um teólogo, ou alguma visão fantástica de um místico que veio lá do monte, de uma montanha e trouxe aquela visão. Não, o Evangelho é o testemunho de coisas que as pessoas viram, apalparam, tocaram, ouviram na história do mundo a respeito de Jesus Cristo. Isso é muito importante no Evangelho de João. Testemunho. É por isso que no Apocalipse e em todos os livros de João, o Evangelho é chamado o testemunho de Jesus Cristo. E aqui temos uma testemunha falando do que ele viu, do que ele experimentou. E veja bem, é um homem muito simples. Ele não tem, vamos dizer assim, formação teológica. Ele não pode discutir com os teólogos, os fariseus, sobre as questões teológicas, doutrinárias envolvidas no milagre. Ele não sabe nada disso. Mas o que ele sabe, veja bem, o que ele sabe, o que ele viu, o que ele tocou, o que ele percebeu, o que ele experimentou, é incontestável. Ninguém pode rebater o que ele diz. É isso o que é o Evangelho em nós. Somos testemunhas do que aconteceu. Veja, então ele está conversando. Eles perguntam: muito bem, quem te abriu os olhos? Na verdade, é aquele homem que se chama Jesus. Quem é esse homem? Eu não sei. Onde está ele? Tampouco sei. Interessante, né? Porque João quer mostrar-nos um progredir no entendimento, na visão espiritual. Ele recebeu a vista física, mas ainda precisa recuperar a visão espiritual, ver espiritualmente. Ele vê fisicamente, mas ainda não vê muito espiritualmente. Mas já por causa de ter sido curado pelo Senhor, essa visão está chegando nele. E ele diz: olha, não sei, se chama Jesus. É um homem. No princípio, é um homem chamado Jesus. Ele não sabe mais nada. Mas continuemos. Continua. Então, o levaram diante dos fariseus, aquele que antes era cego. Por quê? Porque os fariseus eram as autoridades religiosas do tempo. Então, eles tinham que avaliar o milagre. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que poderiam ter falsos profetas fazendo falsos milagres e levando o povo fora do conhecimento de Deus. Então, eles eram as autoridades, eles tinham que avaliar, julgar. É um milagre verdadeiro? Não é? É falso? Seja o que for. Vamos ver. E levaram ele
Aqui esses fariseus provavelmente são os fariseus de uma sinagoga específica em Jerusalém. E levaram ele para lá. E então João acrescenta o que nós já falamos, que era sábado, quando Jesus fizera. Muitos dos milagres foram feitos no sábado, já falamos por quê. E lhe abriram os olhos. Então tornaram os fariseus também a perguntar-lhe como adquirir a visão, e ele lhes disse: pós-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Veja que simples, é muito direito, muito objetivo. Aqui ele não acrescenta nada, ele nem especula, apenas diz o que aconteceu com ele. Eu estava cego. Ele colocou lodo nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Agora, se você quer uma explicação científica disso, eu não sei. Doutrinária também não. Teológica, menos. Mas uma coisa sei, eu estava cego, ele pôs lodo nos meus olhos, eu lavei meus olhos lá no estanque e agora vejo. E isso eu sei de maneira certa. Não tenho dúvidas, foi assim. Então os fariseus, vendo isso, dizem: não dá para isso. Veja. Então alguns dos fariseus, versículo 16, diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, primeiro. Você já viu como eram os fariseus, né? Já tinha acontecido com aquele paralítico. Mesmo que o milagre fosse, não sei, o maior dos milagres que já acontecesse, eles o primeiro que viram: não, está quebrando o sábado. Tanto faz se esse homem estava cego e agora vê. O que importa é que ele quebrou o sábado, no legalismo deles, na interpretação legalista da lei que eles tinham. E então, logicamente, ficaram irados, irritados, alguns deles, porque o Senhor tinha quebrado o sábado. Mas outros diziam, não todos os fariseus eram tão legalistas, e diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Por quê? Porque, claro, um homem que quebranta o sábado é um pecador para eles. Mas como poderia um pecador, pensavam outros, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Porque o Senhor sempre é causa de dissensão no mundo. Uns tomam uma parte, outros outras, uns acham uma coisa, outro outra. O Evangelho de João, essa é a constante. Pessoas discutindo. É ele? Não é ele. É o Cristo? Não é o Cristo. Pode ser o Cristo? Não, pode não. E assim. E ninguém nunca chega numa conclusão certa. Porque eles nunca estão dispostos a crer nele. Mas estão discutindo. E alguns falam: não dá. Se dá, não dá. E aí estão. E não tem conclusão alguma. Mas, veja, tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes, daquele que te abriu os olhos. Agora, interessante, eles perguntam a opinião dele. Estamos meio perdidos, meio confusos. Mas você que diz? Qual é a sua opinião? O que você acha de todo este assunto? E ele diz: agora veja o cego está progredindo. Ele primeiro diz: ele é um homem, Jesus. Mas agora ele, não, peraí. Ele já tem percebido mais alguma coisa. Eu penso, diz ele, assim, muito humildemente, eu penso, a minha opinião, ele deve ser um profeta. Um profeta. E isso já era mais importante, por várias razões. Uma delas é que Israel não tinha visto um profeta por 400 anos. Veio João o Batista, mas os fariseus rejeitaram o testemunho de João o Batista e Herodes o matou. E agora, quando ele diz um profeta, está dizendo algo muito forte para a mente deles. Ele não está dizendo o profeta, mas um profeta ainda. Mas já isso era demais para os fariseus. Então, que é profeta, diz ele. 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, até que chamaram seus pais. Ainda duvidavam. E a conclusão dos judeus, dos fariseus aqui, é que realmente ele deveria estar mentindo. Isso não é verdade. Não tem possibilidade, não tem coisa. Como ele poderia ter sido cego e agora ver, sendo que ele nasceu cego? E perguntaram-lhe aos pais, dizendo: é esse o vosso filho? Primeira pergunta. Identificaram, né? Esse é o seu filho? É, ele é mesmo. Que vos disseis ter nascido cego? Então como que vê agora? Explique. Então seus pais lhe responderam a eles, disseram: sabemos que esse é o nosso filho, e nós reconhecemos, sim, ele é. E também damos testemunho que ele nasceu cego. Você vê que eles estão literalmente em um tribunal. Você tem provas a favor e provas
encontras evidências. E eles estão examinando as evidências num tribunal. Então dizem, não sabemos que ele nasceu cego, somos os pais, sim, é certo. Mas como que ele vê agora? Isso nós não sabemos. Versículo 21, como agora vê? Não sabemos. Ou quem lhe tinha aberto os olhos? Tampouco sabemos. Ele tem idade. Perguntai a ele e falará por si mesmo. Mas João diz que eles disseram isso porque tinham medo dos judeus, uma vez que os judeus haviam resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, fosse expulso da sinagoga. Porque nesse tempo, estamos já no final do ministério do Senhor Jesus. Nesse tempo, já a hostilidade dos judeus, das autoridades judaicas de Jerusalém, especificamente contra o Senhor, já era praticamente máxima. Então, já tinham, algumas sinagogas tinham estabelecido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, então fosse expulso. E por isso eles tinham muito medo de serem expulsos. O que quer dizer João é que eles também sabiam quem era Jesus e que ele tinha aberto os olhos do cego, mas eles falaram, não sabemos nada, não perguntem nada. Perguntem para ele já é velhinho, ele sabe. Eles não quiseram entrar em problemas com a sinagoga. E deixaram o assunto aí. Mas reconheceram que era o filho deles, que nasceu cego e agora estava vendo. Mas como é que ele via agora? Eles não sabiam. Vamos continuar, versículo 23. Então, os fariseus, já vendo que o assunto estava se tornando cada vez mais complicado para eles, porque não tinham achado nenhuma maneira de, vamos dizer assim, de desacreditar um sinal, um milagre. E isso que eles estavam buscando, desacreditar o milagre. Achar que era uma mentira, um engano, mas tudo que eles, quanto mais evidências buscavam, mais forte ficava a evidência de que era real. E isso estava complicando eles muito, porque o que eles queriam, na verdade, não era saber se era um verdadeiro milagre, mas desacreditar o milagre. Então, chamam novamente o cego. E disseram, dá glória a Deus. Quer dizer, isso aí, irmão, é como se você está diante de Deus, fale a verdade. O que você vai falar agora, vai falar diante de Deus, fale a verdade. Você entende? Então, é um tribunal. Você não pode falar mentiras num tribunal. Então, eles falam isso. Dá glória a Deus, fale a verdade. Como é o assunto? E voltam a insistir na mesma pergunta. Sabemos que esse homem é pecador. Agora, uma pergunta, irmãos amados. Como eles sabiam que Jesus era pecador? Que evidências eles tinham de Jesus ser um pecador? Nenhuma. Era apenas uma afirmação arbitrária para fazer o cego confessar que Jesus tinha. Porque, claro, nenhum de nós quer ficar envolvido com um pecador. Nós sabemos que ele é um pecador. Muito bem, mas quais são as evidências? Eles não tinham nenhuma evidência. Então diz assim, respondeu ele, e agora veja o cego, é muito interessante, o cego está vendo cada vez mais. No entanto, eles ficam cada vez mais cegos, o cego fica cada vez mais iluminado, vamos dizer, com mais luz ainda. Então agora o cego já está se tornando valente, já está usado o cego, já. Por quê? Porque a luz do Senhor está brilhando nele. E ele diz, olha, eu não sei nada disso, se é um pecador, não tenho condição, na verdade, para julgar isso. Se ele é um pecador, não sei. Mas uma coisa eu sim sei. Irmão, uma coisa nós sabemos. Nós podemos ouvir todos os argumentos contra o Senhor Jesus, apresentados pelos mais altos intelectuais do mundo. E sim, pode ser. Nem sabemos julgar isso. Isso que diz, eu não tenho capacidade de julgar o que vocês estão dizendo. Mas uma coisa eu sim sei. Eu era cego. E agora, vejo. Irmão, você não tem esse testemunho no seu coração? Uma coisa eu sei. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e agora vivo. Não é isso? Eu estava perdido e agora sou salvo. Isso eu sei. E ninguém pode tirar essa realidade dos nossos corações.
Não sabemos. Sabemos, irmãos amados. Não é a nossa imaginação. O cego não diz, olha, eu imagino que agora vejo. Porque ele tropeçaria no instante e cairia no chão. Não é, ele não está imaginando. Ele realmente vê. E antes era cego. Bendito seja o Senhor. Sublime graça do Senhor. Maravilhosa graça do Senhor. Que um dia nos salvou. Eu era cego, mas agora vejo. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Não é isso que aconteceu conosco? Esse é o nosso testemunho. E o cego também falando assim. Então diz. Agora veja o cego, diz. Agora vejo. 26, tornaram a dizer-lhe, e que ele te fez? É como se ele já ficasse obstinado, né? E que ele te fez? Como te abriu os olhos? Eles querem, por que eles pedem outra vez? Porque eles querem que ele volte a repetir a história, porque normalmente isso se faz para ver se ele, de alguma maneira, se contradiz. E aí então eles achariam a maneira de acusar que isso era uma mentira. Então eles querem repetir até achar alguma contradição no que ele está dizendo. Mas o cego já está vendo melhor do que eles. Ele diz, e para que vocês querem que eu volte a contar a história? Será que vocês querem ser seus discípulos também? Agora, isso é uma ironia do arte do cego. Ele está entrando numa confiança maior. Então ele diz, deve ser porque vocês... É uma ironia e uma ofensa para ele, realmente. Mas é que o cego já está ficando cansado. Eu já contou a história tantas vezes. E ele vê que eles não querem crer. Então diz, deve ser que vocês querem ser também seus discípulos. E, claro, então injuriaram-no. E disseram, tu és discípulo dele, desse homem Jesus. Nós, porém, somos discípulos. E esse é o orgulho deles, né? De Moisés. Nós não precisamos dele. Você pode ser discípulo desse homem, pecador, como eles se chamavam, mas nós somos discípulos de Moisés. Esse é o nosso orgulho. Olha, mas veja como eles se traem a si mesmos. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas respeito desse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, e veja como ele responde. Nisso, pois, está a maravilha, então. Que vós não saibais de onde ele é, e abriu-me meus olhos. Sabe por que ele responde isso? Porque na tradição judaica, uma das coisas fortes da tradição judaica era que quando o Messias, o Cristo, viesse, ninguém saberia de onde ele é. Porque os judeus acreditavam que o Messias ficaria escondido e logo seria revelado ao povo. Então, ele está simplesmente respondendo com a sabedoria deles. Vocês dizem que não sabem de onde é, pois isso é, justamente, não sabemos de onde é. E isso é maravilhoso. E a mim, me abriu os olhos. Então, isso não significa que ele é o Cristo? Porque não sabemos, e aí novamente cita um ensino deles. Novamente, veja, porque nós sabemos que Deus não escuta os pecadores. Esse era um ensino dos fariseus. Deus escuta apenas os justos. Os pecadores não são ouvidos por Deus. Então, como ele poderia ter feito isto, me abrir os olhos, se ele não viesse de Deus, como vocês mesmos ensinam? E aí eles já ficaram totalmente irados, porque ficaram sem respostas. Um cego, ignorante para eles. Um cego, sem conhecimento para eles. Um cego que fazia parte daquela turma que não conhece a lei e é maldita para eles. Veja, porque assim pensavam eles do povo, realmente. Deixou eles calados e sem argumentos. Por quê? Porque a luz do mundo tinha iluminado ele. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem vencer a luz. É por isso. Quando nós somos iluminados pela luz de Cristo, não existem trevas que possam vencer essa luz que nos iluminou. E, vencidos pela luz que estava nele, irados por isso, respondem, você nasceu de
totalmente em pecado. Novamente lembrando daquilo que falaram os discípulos. Se você nasceu cego, então você deve ter nascido cego por causa do pecado. Você nasceu totalmente em pecado e ensina a nós. Mas veja que contradição absurda. Eles não acreditavam que ele tinha nascido cego. E no final, irados, acabam reconhecendo: sim, você nasceu cego. É verdade. E totalmente em pecado ainda. Mas o problema é que ele agora vê. Você entende? A contradição deles. E o expulsaram. Na verdade, o excomulgaram. Jogaram ele fora. É que é importante. Fora do redil das ovelhas de Israel. Mas o Senhor buscou ele. E aí termina a história. E se apresentou ele. Vamos ir rápido. Se apresentou ele e disse: não. Achou ele. E perguntou para ele: você crê no Filho de Deus? Porque a luz tem que acabar de brilhar. A revelação tem que ser plena para ele. Então, Cristo, o Senhor, se revela a ele como Filho de Deus. Ele pergunta: quem é para que eu creia nele, Senhor? Ele diz: sou eu que fala contigo. E então ele se prostrou e diz: eu creio. E a luz acabou de brilhar totalmente, e iluminar ele totalmente. E se prostrou e adorou ao Senhor. E aquele cego recebeu a vista plena. Não apenas a vista física, mas a vista, mais importante, a vista espiritual. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos para o último sinal. Temos pouco tempo. Então, esse sinal serve de ocasião para o Senhor falar de ele ser o bom pastor. Por quê? Porque esses homens tinham rejeitado, expulso o cego de nascença da sua sinagoga, excomulgado esse cego. Mas o Senhor buscou ele e achou, porque ele é o bom pastor. E ele buscou essa ovelha. Então ele diz, coloca essa explicação. Vocês são como aqueles pastores que fogem, os falsos pastores, e deixam o rebanho, expulsam as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E, irmãos, isso serve para introduzir o último sinal. Vamos voltar depois um pouco para isso, mas vamos rapidamente ao último sinal. O irmão Romeu ontem, no seu compartilhar, nos falou um pouco disso, na verdade bastante, sobre esse mesmo ponto. O ponto da ressurreição e o significado da ressurreição. Então vamos a ir rapidamente, vamos tentar usar o pouco tempo que temos para terminar e encerrar o ponto. O último sinal, o sétimo sinal. Você vai vendo como cada um dos sinais vai sendo cada vez mais, vamos dizer assim, impressionante. Já nasceram um cego de nascença. O cego diz para os fariseus: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém curasse um cego de nascença. Quer dizer, isso não pode ser feito pelo poder humano. Isso não pode ser feito por menos, porque eles atribuíam ao Senhor que ele fazia milagres, por o príncipe dos demônios. Mas nem pelos demônios. Só Deus pode curar um cego de nascença. Mas agora chegamos ao mais assombroso de todos os milagres. A ressurreição de Lázaro. Mas é muito importante entendermos como João coloca e interpreta essa ressurreição. Por quê? Porque lembre, vida, luz e amor. No primeiro versículo do capítulo 13 está escrito assim, que assim como o Senhor tinha amado aos seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O fim. E essa palavra fim, no grego, significa duas coisas. Significa o fim da sua vida na cruz. Ou seja, ele nunca retrocedeu, nunca abandonou. Ele nunca deixou de amá-los, mesmo nos sofrimentos terríveis da cruz. Continuou amando-os até, e por isso ele morreu na cruz. Pelos seus, aqueles que ele amou. Veja, na primeira parte, sendo ele a luz do mundo, o ministério do Senhor está, vamos dizer assim, dirigido para o mundo. Mas na segunda parte, o foco do Senhor são os seus, as suas ovelhas.
ovelhas, pelas quais ele dá a sua vida. Você entende a diferença? Não é que ele não ame mais o mundo, mas agora o foco está na sua igreja, os seus. Aqueles que ele amou até o fim. E o fim também significa, no segundo sentido, de maneira suprema, perfeita. O amor que ele mostrou pelos seus é um amor perfeito, é o máximo amor possível, perfeito. Assim os amou. Muito bem. Agora, no capítulo 10 nós começamos a ver a transição. Desde o capítulo 10 para frente você pode ver que João já introduz o assunto do grande amor de Cristo pelos seus. Quando ele diz, o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. E agora vamos para o capítulo 11. Veja como o assunto do amor é introduzido aqui já. Estava então enfermo um homem chamado 11:1. Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, foi a que ungiu o Senhor com perfume. Isso está no capítulo 12. E lhe enxugou os pés com seus cabelos. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus, vê, Senhor, o que amas, aí está a ênfase, veja como a ênfase está indo para o amor de Cristo pelos seus, o que amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja, outra vez, glorificado. Lembre, esse é o propósito de todos os sinais, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. E veja o versículo 5 agora. Amava Jesus a Marta, sua irmã, e Lázaro. Portanto, a ênfase aqui está no grande amor de Cristo pelos seus. Mas a pergunta é, até onde chega esse amor pelos seus? Quão grande é esse amor que ele tem pelos seus? No capítulo 10 ele diz, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Esse é o compromisso, esse é o amor que tem o bom pastor pelas ovelhas, as suas ovelhas. Ele pode ir tão longe como para dar a sua própria vida por amor das suas ovelhas. É isso que ele diz. E agora, uma dessas ovelhas dele, do seu rebanho, está doente na beira da morte. Lázaro. E por isso diz, Jesus amava. O irmão Romeu já nos contou, e não vamos entrar novamente nesse ponto, o que era Betânia, o que significava essa família para ele. Era um lar onde ele era amado, recebido, e ele, sempre que ia lá em Jerusalém, ficava em Betânia. Esse era seu lar. Jerusalém, o mundo judaico, religioso, rejeitou, mas em Betânia ele foi acolhido e amado. E ele amava essa família, essas duas irmãs e seu irmão Lázaro. E aí estava ele voltando para Betânia, mas aquele amado amigo seu, que ele amava, essa ovelha que ele amava, como ele diz, essa ovelha que ele conhecia pelo seu nome, estava doente. E as irmãs enviaram buscar Jesus dizendo, aquele que amas. Veja que interessante, aquele que amas. Por quê? Porque aqui a questão não é simplesmente do Senhor fazendo milagres para curar doentes, mas aqui é uma questão de amor. Quando um amigo de você está doente, o que você faz? Quando alguém que você ama, o que você faz quando escuta que está doente? Se você tiver alguma possibilidade de ajudá-lo, não faz? Se alguma pessoa que você ama está doente, você não faz tudo para ajudar essa pessoa que está doente? A questão aqui é amor. Então, as irmãs sabendo isso, elas sabiam que Jesus amava elas e Lázaro, falaram assim, aquele que amas. E era verdade, Jesus amava, porque João diz, e é verdade, Jesus amava Maria, Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Mas acontece uma situação quase inexplicável. O Senhor não vai socorrer seu amigo Lázaro imediatamente. E ele demora a sua saída. Ele estava do outro lado do Jordão com seus discípulos, porque já ele sabia que os judeus buscavam matá-lo e tinham tentado apedrejá-lo já no capítulo anterior. Então ele saiu da Judeia para evitar ser perseguido pelas intenções homicidas daqueles homens e foi lá, do outro lado. E então ele diz, ela
Pediram que ele fosse, mas ele não foi primeiramente. Ele demorou. Mas ele diz, essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Só que ninguém imaginou nunca o que significava isso. Mas, veja o versículo 6. Quando viu, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou 2 dias mais no lugar onde ele estava. Quer dizer, o tempo suficiente para que Lázaro morresse. E de fato Lázaro morreu. Seu amigo amado morreu. E ele aparentemente o deixou morrer. Mas por quê? Porque ele tinha a fazer uma coisa muito melhor ainda. Por seu amado amigo Lázaro e pelas suas amadas irmãs. Irmão amado, nunca julguemos os atos do Senhor precipitadamente. Porque Ele nunca chega tarde. Só que às vezes nós nem entendemos o que Ele está fazendo, mas Ele sempre está buscando o melhor para nós, porque nos ama. A segurança nossa é que Ele nos ama, mesmo que nós não consigamos entender muitas das vezes o que está acontecendo nas nossas vidas, mas podemos saber uma coisa assim com certeza, Ele nos ama. E Ele amava esses irmãos. Então, Lázaro morreu, terrível. E Jesus então disse, agora sim. Veja o versículo, ele conversa. Vamos ir rapidamente, não vou ler tudo para ir rapidamente. Mas o que aconteceu é o seguinte. Finalmente ele diz, muito bem, nosso amigo Lázaro dorme. Fala para os discípulos, passaram 2 dias. E diz, nosso amigo Lázaro está dormindo. Agora vou para despertá-lo, acordá-lo. E os discípulos entenderão literalmente isso. Ele deve estar melhorando então, né? Então está dormindo, já está melhor, está recuperando-se. Que bom, vamos lá. Mas então o Senhor disse claramente para eles, não, o que eu quis dizer é que nosso amigo Lázaro morreu. O Senhor sabia. Mas veja primeiro as palavras do Senhor. O nosso amigo Lázaro está dormido. Por que ele nos diz primeiro está morto? Por quê? Pensou um momento nisso? Você sabia que a partir daí para frente, os crentes, sempre falarão da morte dos crentes, não como morte, mas como dormir. Não é isso? Mas o primeiro que diz isso é o Senhor. Porque na verdade, quando nós morremos, não morremos. Simplesmente ficamos dormidos. Vamos entender isso depois. Mas Lázaro está dormido. Mas ele não deixou de existir. Ele está dormido. E se está dormido, logicamente vai ser acordado. Então, mas os discípulos agora sim entendem. Morreu. Então Tomás disse de uma maneira muito... Bom, vamos lá e morramos com ele então. Claro, porque Tomás disse, o Senhor diz, vamos para ele. Se ele está morto, a única possibilidade de irmos para Tomás é ir onde ele está. E onde está ele? Morto. Nós temos que ir lá morrer com ele. Claro, Tomás nem sabe o que está dizendo, mas muitas das vezes no Evangelho de João as pessoas dizem coisas que nem entendem, mas que têm sentido depois. Porque nós claramente, quando seguimos o Senhor, participamos dos seus sofrimentos e da sua morte. Vamos continuar rapidamente. Versículo 17. Veio, pois, Jesus e achou que já 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 2.700 metros. E muitos judeus tinham ido para consolar Maria. Veja o versículo 20. Então Marta, quando viu que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. A Marta, você já sabe quem era Marta, a irmã mais decidida, sempre ia lá na frente, iniciativa, mais objetiva também, mais prática. E ela foi buscar o Senhor rapidamente, saiu ao encontro do Senhor e foi falar com ele. E ela lhe disse o seguinte, veja. Senhor, versículo 21, se estivesses aqui, meu irmão não morreria. Claro, era o que ele estava pensando. E ela foi muito honesta ao falar assim com o Senhor. É o mesmo que qualquer de nós pensa numa situação assim. Se o Senhor tivesse colocado a sua mão, meu irmão, minha irmã, meu pai, meu filho, não teria morto.
Não é isso que nós pensamos sempre? É o lógico. O Senhor tem poder para tirar os nossos amados da morte, ou para preservar os nossos amados da morte. Ele tem todo o poder. Mas quando isso acontece, não é o primeiro que nós pensamos. E é isso que ela pensou. Mas ela foi muito honesta para falar assim, porque o Senhor quer que nós falemos assim com Ele, que sejamos honestos com Ele. O que nós estamos realmente sentindo, Senhor, é isso que eu sinto. Ela não está, vamos dizer assim, repreendendo o Senhor no sentido em que ela, aquela outra vez falou, Senhor, não tens cuidado que a minha irmã me deixe aqui servindo sozinha. Aí ele estava, vamos dizer assim, repreendendo o Senhor. Mas aqui, não. É apenas a exposição do sentimento do seu coração. Porque vejo que ela fala imediatamente, mas também eu sei. Está vendo? Eu sei sim, que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morto. Isso eu sei, com certeza. Mas também sei. Está vendo? Não é a única coisa que eu sei. Também sei isto outro. Que tudo aquilo que o Senhor pida a Deus, Deus o dará. Quer dizer, eu sei também que você é o filho amado de Deus e que você faz tudo segundo a vontade do seu Pai. E isso é fé. E se você pedir alguma coisa a Deus, Deus a daria. Agora, não sabemos mais do que isso. Não sabemos o que Marta esperava na verdade. Talvez ela pensava que o Senhor confortaria totalmente eles, mas nunca imaginou o que iria acontecer. Jesus disse-lhe, teu irmão ressuscitará. Que palavras maravilhosas. Mas ainda ela não sabe, porque na mente dela, ela tomou as palavras do Senhor como se for quando nós estamos frente à morte, irmãos amados. Nós sempre dizemos isso para confortar o coração das pessoas. Não é o final. Virá o dia em que ele se levantará dentre os mortos. Virá o dia da ressurreição. E essa é a nossa esperança. Mas ela pensou que as palavras do Senhor eram esse tipo de palavras. Palavras de confortos na ressurreição final. A morte não é o final. Lá no final da história, não sabemos quando. Menos para os judeus. Um dia Deus ressuscitará aos mortos. Essa é a nossa esperança. Ela pensou que Jesus estava dizendo isso. Mas Jesus estava dizendo muito mais do que isso. Ele disse, não, Marta, não é só isso. Veja o versículo 24. Já sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Irmãos amados, no capítulo 5, quando Jesus fala da sua autoridade como filho, ele diz o seguinte, o Pai, assim como um Pai tem autoridade de ressuscitar os mortos, ele também deu ao Filho a autoridade para ressuscitar os mortos. Porque no pensamento judaico, o único, logicamente, o único que tem poder para ressuscitar os mortos é Deus. E por quê? Porque quem poderia chamar, como o irmão Romeu nos contou ontem, quem tem o poder para chamar os mortos, da além dessa vida, de volta? Só Deus. Mas Jesus diz, eu também tenho esse poder. O Filho do Homem tem esse poder. E ainda mais, virá o dia em que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que a ouvirem sairão dos sepulcros para a ressurreição. E ele então diz que, na verdade, o poder de ressuscitar os mortos no último dia está nele. É ele que tem essa autoridade. É ele que ressuscitará todos os mortos no último dia. Quando todos os mortos ouçam a voz dele, todos sairão dos sepulcros e viverão. Muito bem. Capítulo 6. Quatro vezes o Senhor falando de que ele é o pão da vida e que nós precisamos comer dele, sua carne e seu sangue. Ele diz, e aquele que crê em mim tem vida eterna. E eu, veja, agora, é um passo mais para frente. E eu, pessoalmente, eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor está dizendo mais uma coisa. Não apenas que Ele tem autoridade para ressuscitar no último dia, mas que Ele
Ele, pessoalmente, se compromete com cada um dos que creem nele de ressuscitar ele no último dia. Você entende isso? Quando nós cremos nele, ele nos diz, muito bem, agora você tem vida eterna. E eu, que tenho o poder de ressuscitar os mortos, eu te ressuscitarei no último dia. 4 vezes. Mas, aqui temos algo ainda maior. Ela diz, eu sei, Senhor, que lá no último dia, mas o Senhor diz, eu sou o último dia. Você entende? Esse último dia que você espera lá, está aqui, falando com você. Essa ressurreição que você está esperando lá, está aqui, falando com você. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa ressurreição final sou eu. É a minha voz que fala contigo agora, essa voz que está falando com você agora, essa mesma voz, levantará um dia os mortos e os chamará de volta do sepulcro. Ele é a ressurreição e a vida. Mas, irmão, por que ele diz ressurreição e vida? Será que é o mesmo? Será que ele é redundante? Parece ser o mesmo, mas não é o mesmo. Porque ressurreição fala de o retorno, a restauração da vida do corpo físico, mas num corpo de ressurreição. Fala da restauração do corpo à vida. Irmãos, passaram quantos anos na história da humanidade? Vamos supor que passaram 10.000 ou 20.000 anos. Quantos corpos já estão nos sepulcros? Muitos deles já não existem mais. A maioria. Mas o poder dele é restaurar, reconstruir, reconstituir o corpo e trazê-los de volta para a vida. Ressurreição. Mas não é apenas um corpo, vamos dizer assim, um corpo sem alma. O que ele tem é o poder de voltar a unir essas almas com corpos e levantá-los para a vida. Mas o que quer dizer a vida? Qual que é a diferença entre a ressurreição e a vida? Porque ele diz, vamos ler aí no capítulo 10 para não fazer a citação de só de cor. Capítulo 10. Veja o que ele diz no versículo 27. 27. Minhas ovelhas, veja, presta atenção, ouvem. Lembra o que ele disse? Os mortos que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Aí significa conheço intimamente. Conheço o nome de cada uma delas. Cada uma delas. Conheço até a quantidade de cabelos que estão nas cabeças dela. É assim que eles nos conhecem, nos amam. E eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou, presta atenção, vida eterna. E não perecerão, não morrerão jamais. O que quis dizer isso o Senhor? Aquele que crê em mim não conhecerá a morte. Sabe o que quer dizer isso? Para todos nós. Nós vivemos num mundo sem esperança. Nunca houve, na história da humanidade, um tempo tão falto de esperança como o nosso. Sabe por quê? Qual que é a causa dessa falta ou essa desesperança que está experimentando o homem contemporâneo? É porque os homens contemporâneos pensam que o mundo é apenas um mundo físico, um universo físico fechado, de moléculas, átomos, e que tudo termina com a morte. Você não é mais que um conjunto de moléculas, átomos e células. Quando você morre, a sua existência acaba. E isso traz um desespero horrível para o coração. Quando uma pessoa amada morre, você perdeu ela para sempre. Você entende o que é isso? Mas o Senhor diz, quando nós morremos, na verdade, nós não morremos. Não deixamos de existir. Porque ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos.
nós estamos nas mãos dele. Sim, o nosso corpo morre, nosso corpo entra no sepulcro, mas ele nos tem nas suas mãos para sempre. Nós não vamos naquele lugar do Hades escuro, onde ninguém sabe o que é. Nós vamos a estar nas suas mãos, na presença do Pai, até o dia da ressurreição. Ele nos guarda, ele nos cuida, ele nos recebe nas suas mãos. Eu lhes dou vida eterna, uma vida que nunca será alcançada pela morte. Amém? É isso que acontece, irmãos. Por isso Paulo diz, partir, veja o que diz, e estar com Cristo. Deixar esse corpo. Não significa que eu vou sumir, desaparecer da existência. Não significa que eu vou deixar de existir. Nunca mais será Paulo nesse mundo. Não. Significa que eu vou partir e estar com Cristo. Na presença do Senhor, consciente. Totalmente consciente, olhando seu rosto bendito para sempre. E logo, claro, Ele me dará um novo corpo de ressurreição lá, quando Ele voltar. Mas estar com Cristo agora é muitíssimo melhor. Eu, quando penso isso, ele nos diz um pouquinho melhor, mais ou menos melhor. É infinitamente melhor estar com Cristo que estar ausente do Senhor nesse mundo. É isso que Ele obteve para nós na cruz e na ressurreição. Vida eterna. Vida. Nós não somos imortais, como o irmão explicou muito bem ontem. A nossa alma não é imortal. É melhor que isso. É eterna. Porque Ele nos dá, nos compartilha, coloca no nosso espírito uma vida eterna. E por isso nós não morreremos jamais. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aunque esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Muito bem. Já não temos mais tempo para explicar tudo isso. Vou para o segundo caso. Marta chama sua irmã Maria. Maria, vem falar com o Senhor agora. Mas Maria tem uma atitude totalmente diferente. Marta quer entender. E o Senhor revela para ele a verdade. Maria é diferente. Maria sempre aparece aos pés do Senhor. E aqui também. Ela se dobra aos pés do Senhor. E chorando, diz as mesmas palavras. Senhor, se tu estivesses estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. Sim. Mas aqui o Senhor não respondeu nada para ela. Nada falou. No lugar disso, chorou com ela. Muitas vezes, irmão, a única coisa que nós podemos fazer com os que sofrem é chorar com eles. Porque dessa maneira, o Senhor estava mostrando para ela, eu entendo você. Eu sei o que você está sentindo. Eu estou aqui também por causa disso. E chorou com ela. Mas a palavra que se usa no grego aí é muito forte. Diz que o espírito dele ficou abalado. Tão fortemente abalado que a palavra exata no grego é indignado. Mas como poderia que o Senhor ficasse indignado? O que é aquilo que indignou o Senhor? O que a morte faz aos que Ele ama. Quando nós estamos frente à tumba de uma pessoa que amamos, não ficamos indignados. Não é a raiva que está no coração pelo que a morte nos faz, nos tira o que amamos. Esse é o terrível da morte. Tira de nós tudo o que amamos, até o final tirar de nós a nossa própria vida. E o pior de todos, no princípio, por causa do pecado, a morte nos tira das mãos de Deus e nos joga numa eternidade fora da presença de Deus. Por isso o Senhor ficou indignado. Porque a morte tinha tirado um dos seus. Mas Ele veio para destruir a morte. Para acabar com a morte. E ninguém, e esse é o ponto, ninguém tira aqueles que amo da minha mão. Nem sequer a morte. Pensa um momento nisso. Ninguém tira os meus das minhas mãos. Aqueles que eu amo, ninguém os tira das minhas mãos. Nem a morte. Então, ele chorou. Chorou por aquele que ele amava. Chorou e nesse choro, ele chorou com todos nós, irmãos. Toda vez que você se parou na tumba fria, no sepulcro frio de uma pessoa que você amou. E todos temos chorado
mas Ele chorou conosco. E Ele nos prometeu: ninguém tirará das minhas mãos aqueles que eu amo. E é isso que Ele faz. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem a vida, nem a morte. Assim que Ele foi, caminhou e se parou diante daquela tumba, daquele sepulcro que tem tirado a vida de todos os homens ao longo do tempo e tem roubado todos de nós, desde lá, do princípio da história. Ai, irmãos amados, Ele disse: abri, tirem a pedra fora. Marta, que estava aí, sempre prática. Senhor diz: ele já está fedendo, está fedorento. Tem 4 dias, ele já apodreceu. Não tem como, Senhor. A morte já tomou potestade dele. E quem pode fazer algo contra a morte? Mas o Senhor disse para ela: Marta, não tenho dito para você que se você crê, verá a glória de Deus? Ele estava a ponto de revelar quem é Ele, aquele que tem o poder de dar vida aos mortos. E se parou diante daquele sepulcro horrível que tem tirado, devorado a vida de todos os homens, porque Lázaro somos todos. E são todos os que nós amamos e que a morte tirou de nós. E aí se parou. E a sua voz falou. E levantou. E a verdade, ele gritou. Porque esse é o poder do seu amor. Porque nos ama. Gritou. E a voz dele, como Romeu nos disse, passou através de todas as distâncias. Cruzou todas as distâncias. Além de tudo. Mais longe de tudo. E entrou no lugar dos mortos. E aí Lázaro ouviu essa voz bendita. E pelo poder dessa voz, ele voltou para a vida e saiu dentre os mortos na ressurreição. Virá o dia em que todos os que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem vivirão e voltarão do sepulcro. E isso aconteceu e voltará a acontecer com todos nós, porque Ele nos ama e porque ninguém pode tirar as ovelhas que Ele ama das suas benditas mãos. Amém. Que o Senhor possa trazer consolo aos nossos corações. Todos nós temos perdido amadas pessoas, não é assim? Todos nós. Meu pai partiu dessa vida faz 1 mês. Mas o Senhor é o Senhor da vida e da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. E essa é a nossa bendita esperança. Lá na cruz, Ele destruiu a morte. Ele quitou a aguilhão da morte para sempre. Ele acabou com a morte. Ele destruiu a inimiga de todos nós. E na ressurreição, não apenas Ele se ressuscitou entre os mortos, mas com Ele, todos nós fomos levantados para uma vida eterna, de eterna alegria, de eterna felicidade, de eterna comunhão, contemplando o seu rosto bendito pela eternidade inteira, porque nada tem o poder de nos afastar dele. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pelo que temos ouvido. Oh, quanto amor! E com quanto amor nos ama, Senhor. Como o Senhor ama as suas ovelhas. Ele deu a sua vida para que as suas ovelhas não se perdessem para sempre. E para que elas nunca morressem. Senhor, Tu és aquele bom pastor que deu a sua vida pelas suas amadas ovelhas. E por isso, Tu eres aquele que se para diante do sepulcro e nos chama na ressurreição e na vida eterna. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela revelação bendita do Teu Filho, pela glória do Teu amado Filho.
Ele veio nesse mundo e a sua glória brilhou, e a luz do seu rosto brilhou, e as trevas foram vencidas para sempre, e a morte foi vencida, e o pecado foi vencido, porque ele veio nesse mundo cheio de graça e de verdade. Assim seja, Pai. Bendito seja teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Adorar-te, Jesus, porque abriste meus olhos e vejo teu rosto ante mim. Vem expressar meu amor, porque vieste do céu enchendo minha vida de luz. Alço minhas mãos para ti, maravilhado em ver tua grandeza, me envolve tua luz. Vem adorar-te, Jesus. Venho prostrar-me Deus, venho render meu coração a ti, Senhor. Maravilhado em ver tua grandeza, me envolve tua luz. Adorar-te, Jesus. Venho prostrar-me ante Deus. Venho render meu coração